Estou voando há pouco mais de um ano, mas me lembro dessa viagem em particular porque foi simplesmente muito estranha. Foi a minha primeira escala, e eu estava relaxando depois do jantar, lendo um pouco e ouvindo música. Uns 10 minutos depois de me acomodar na cama, comecei a ouvir algo estranho e senti uma tensão súbita e uma sensação de desconforto. Pausei a música e me sentei, tentando ouvir melhor. Era um choro abafado, como se uma mulher estivesse do lado de fora da minha porta, soluçando baixinho. Parecia que ela havia sido ferida, mas não fisicamente, mas como se tivesse sido atingida por um trem de carga emocional. Me sentindo desconfortável e sem jeito, pensei que talvez a garota do quarto ao lado estivesse passando por um término de namoro difícil ou algo assim, e eu não queria invadir sua privacidade ou envergonhá-la. Então, escolhi a saída de covarde. Voltei a ligar a música e tentei ignorar. Mas ela não queria ser ignorada. O choro só ficava mais alto e mais angustiado, a ponto de meus fones de ouvido não conseguirem abafá-lo. Comecei a ficar realmente preocupada que ela pudesse se machucar, então decidi que precisava agir e verificar a situação antes que algo perigoso acontecesse. Reuni coragem, fui até o quarto ao lado e bati suavemente. 1 minuto depois, uma garota alguns anos mais jovem do que eu atendeu. Ela estava bem, completamente e totalmente normal, não perturbada, sem chorar, sem rosto inchado, nada. Fiquei confusa, mas agora precisava saber o que estava acontecendo, então disse: "Estou no quarto ao lado e pensei ter ouvido alguém chorando. Só queria ter certeza de que está tudo bem." Ela parecia confusa, mas sugeriu que talvez eu tivesse ouvido a TV, pois estava sozinha lá, mas agradeceu por eu ter verificado. Concordei com a história da TV, tentando desconsiderar o ocorrido, mas sabia que não havia chance nenhuma de que o Bob Esponja estivesse emitindo aqueles sons de soluços por mais de 1 hora. Senti como se cada pelo do meu corpo estivesse eriçado. A pior parte é que não tinha outro quarto ao meu lado, então a garota era a única pessoa por perto que poderia estar fazendo aqueles sons. O corredor estava completamente silencioso, então me convenci de que, seja lá o que fosse, tinha acabado e voltei para o meu quarto. Ao entrar e fechar a porta, como se um interruptor fosse acionado, ouvi soluços e choro dentro do meu quarto. Procurei por todos os lados e não encontrei ninguém. Escutei as paredes, não vinha de fora. Então me escondi debaixo das cobertas. O choro estava muito alto e ainda mais miserável durante a próxima hora ou mais, e não estava mais abafado. Tentei ouvir música e ignorar, mas era realmente impossível ignorar algo assim. Justo quando estava prestes a desistir e correr para a porta, parou de repente no meio de um soluço. Não preciso dizer que dormi muito pouco naquela noite. Na época do colégio, meus amigos e eu adorávamos ir ao cinema local e ficava dentro do shopping da nossa cidade. Geralmente íamos em grupos grandes, mas dessa vez era só meu amigo Alex e eu. Escolhemos uma sessão noturna de um filme pouco conhecido, cujo nome não me lembro, pois isso aconteceu há anos, e chegamos a tempo de encontrar nossos lugares. Como a sessão era tarde e o filme não era um sucesso de bilheteria, o cinema estava vazio. Nos acomodamos no meio, onde poderíamos ter uma visão perfeita da tela. Curiosamente, um casal que chegou atrasado decidiu se sentar na nossa fileira, deixando apenas 2 assentos entre nós e eles. Meu amigo e eu trocamos olhares confusos, mas ignoramos, supondo que era porque estávamos nos melhores lugares. Quando o cinema escureceu, a situação ficou estranha.
A mulher do casal olhava para nós de vez em quando. No começo, pensei que ela era apenas uma pessoa nervosa, se adaptando ao ambiente. Mas, cerca de 1 hora depois, ela continuou com o comportamento, sem nem tentar disfarçar, virando completamente a cabeça em nossa direção. Eu podia ver todo o rosto dela, uma imagem que ainda guardo na memória. Cutuquei meu amigo e falei sobre a garota que nos encarava. Ele sussurrou que também tinha percebido. Nesse ponto, eu já estava bastante ansioso e quase quis sair do cinema antes do filme acabar. Mas meu amigo não queria, então decidi que ficar com ele era mais seguro do que ir embora sozinho. Durante o filme, a garota continuou a nos olhar de tempos em tempos, sussurrando algo para o companheiro que nunca olhou para nós. Assim que o filme acabou, peguei meu amigo pelo braço e disse que deveríamos ir embora, pois já era tarde. Ele concordou e nós corremos para fora do cinema. Quando saímos, os corredores estavam vazios, já que quase nenhum filme é exibido no final da noite. Estava prestes a comentar com meu amigo sobre como o casal ao nosso lado me assustou, mas eles saíram pela porta segundos depois de nós. Estava apavorado por dentro, mas tentei manter a calma. Meu amigo definitivamente percebeu que eles estavam nos seguindo de perto, mas como não gostamos de confrontos, apenas apressamos o passo até o meu carro. Assim que entramos no carro, minha intuição me disse para sair do estacionamento o mais rápido possível. Vi o casal estranho chegar ao carro deles, que era azul e estava no mesmo andar do estacionamento que o nosso, o que não era surpreendente, já que a entrada do shopping fica nesse nível e todos estacionam lá. Saí do estacionamento e dirigi em direção à rua principal, pedindo ao meu amigo para ficar de olho e ver se o carro azul estava nos seguindo. Ele olhou para trás e disse que estava tudo limpo. Senti um alívio imenso. Agora éramos os únicos na rodovia principal, pois era tarde e moramos numa área suburbana tranquila. Então, alguns minutos depois, um carro surgiu acelerando atrás de nós e piscou os faróis altos. Meu coração disparou. Minha cabeça me dizia que eram eles. Perguntei a Alex se o carro era azul, e ele disse que não conseguia distinguir. O semáforo para virar à esquerda na próxima rua principal estava verde, então fiz a curva necessária para chegar ao meu bairro. O carro reduziu a velocidade e ligou os faróis normais, mas também virou à esquerda. Quando consegui ver o carro, comecei a gritar ao perceber que era o carro azul do casal estranho. Alex me disse para acelerar, então pisei fundo e disparei pela última rua principal antes de virar para o meu bairro. O carro azul não estava colado em nós, mas claramente nos seguia não muito atrás. Quando as ruas estão vazias, é fácil seguir alguém, já que não há outros carros para desviar. Virei na rua do bairro do meu amigo, mas decidi passar direto pela rua dele para que não vissem para onde estávamos tentando ir. O carro azul nos seguiu para dentro do bairro tranquilo e começou a acelerar para se aproximar de nós. Meu amigo Alex estava em pânico, perguntando o que íamos fazer. Mantive-me calmo enquanto acelerava rapidamente por uma rua aleatória do bairro. Conseguia ver as luzes do carro atrás de mim quando fiz uma curva em outra rua, mas eles estavam distantes o suficiente para não me verem por cerca de 30 segundos depois que tomei a próxima curva. Após virar em outra rua desconhecida, desliguei meu carro e coloquei-o em ponto morto. Meu carro é manual, então tenho bastante experiência em dirigi-lo e sabia que tinha momento suficiente para entrar em uma vaga de estacionamento, mesmo com o carro desligado. Deslizei para a vaga na calçada e acionei os freios para parar antes que o carro azul completasse a curva na rua. Reclinei meu assento completamente e pedi ao Alex para se inclinar totalmente para frente e não se mexer. Ficamos ali, no carro silencioso e escuro, com meus ouvidos zumbindo de tão quieto que estava.
Meu coração batia mais rápido do que nunca. Acho que era uma mistura de medo e adrenalina. Em poucos segundos, o carro azul completou a curva e começou a dirigir lentamente pela rua, passando pelo meu carro estacionado na lateral da rua. Felizmente, eu dirijo um Scion TC preto padrão, sem nada de notável. Nem mesmo mudei a moldura da placa. Então, eles devem ter imaginado que os carros estacionados na rua pertenciam às pessoas que moravam no bairro. Alex e eu literalmente ficamos em nossas posições escondidas por 10 minutos, caso o casal estranho decidisse passar pela rua novamente. Felizmente, eles nunca voltaram. Quando nos levantamos, apenas nos olhamos sem saber o que dizer. Estávamos ambos assustados e não tínhamos ideia do que o casal planejava fazer se nos alcançassem. Até hoje, não sei quais eram suas intenções. Talvez fossem apenas alguns desviantes que gostam de assustar estudantes do ensino médio, ou talvez tivessem planos mais sinistros para nós. Tudo o que sei é que não vou mais ao cinema tarde da noite, a menos que esteja com um grande grupo de amigos. Isso aconteceu por volta de 1971 ou 1972, quando minha mãe tinha uns 14 ou 15 anos. O incidente ocorreu numa área densamente arborizada perto de Montevallo, no Alabama. Minha mãe é a mais velha de 5 filhos, tendo 3 irmãs e um irmão, que era o caçula da família. Num fim de semana dos meses mais frios do outono, meu avô decidiu levar a família toda, minha avó, minha mãe e todos os meus tios e tias, somando 7 pessoas, para uma área no bosque para praticar tiro ao alvo com um rifle. Minha mãe cresceu em condições modestas, e eles nem sempre moravam nos melhores bairros. Então meu avô queria ensinar as crianças a se defenderem com o rifle, se necessário. Como eu disse, era mais para o fim do outono. Então as árvores estavam desfolhadas e havia muitas folhas no chão. A área arborizada ficava ao lado de uma estrada de terra, então era um local bastante rural. Estando tão distante dos caminhos usuais, meu avô se assustou quando ouviu o rugido do motor de um carro tão dentro da floresta. Minha mãe lembra do carro como sendo um Ford Galaxy azul. Apesar de meu avô estar armado, ele se apavorou e instruiu minha avó e as crianças a se esconderem sob um monte de folhas no bosque. Ele se escondeu com eles. O homem ao volante saiu, arrastou o corpo de uma mulher para fora do carro e simplesmente a largou ali na floresta antes de ir embora. Depois que meu avô teve certeza de que o homem tinha ido embora, todos saíram do esconderijo e a mulher se sentou e os encarou diretamente. Meu avô perguntou se ela precisava de ajuda. Ela disse que não, que ficaria bem. Ela não parecia estar ferida e claramente não queria ajuda. Não havia resistido ao homem enquanto era arrastada para fora do carro. Meu avô decidiu encerrar a lição de tiro ao alvo mais cedo e levou as crianças de volta para casa em busca de segurança. No caminho de volta à estrada de terra, onde haviam estacionado o carro, eles passaram pelo homem no Ford Galaxy azul saindo da floresta. Minha mãe viu que havia um facão enorme no banco da frente, ao lado dele. Meu avô fez questão de mostrar que estava carregando um rifle, mas todos foram cuidadosos para não revelar o que tinham visto. O homem puxou conversa com meu avô, perguntando como ele estava e o que faziam na floresta. Meu avô explicou que tinha levado a família para praticar tiro ao alvo. O homem desejou-lhes um bom dia e continuou seu caminho. No dia seguinte, meu avô voltou àquele ponto na floresta. Não havia corpo algum, mas ele encontrou a peruca da mulher, a bolsa dela, alguns lenços de papel e um par de óculos. Ele recolheu os itens e os levou para casa. Segundo meu avô, aquela área da floresta era conhecida por ter covas rasas
e ser um local de desova de corpos. Minha mãe ficou histérica quando ele entrou em casa carregando aquelas coisas. Começou a gritar que ele tinha matado aquela senhora. Meu avô acabou levando os itens para a delegacia, mas minha mãe acha que nunca deu em nada. Ela nunca soube de mais nada a respeito. Bem, ela soube de mais uma coisa, na verdade. Na manhã seguinte, bem cedo, minha avó ligou para minha mãe quando chegou ao trabalho, pouco antes de as crianças saírem para a escola. Ela disse para eles não pegarem o ônibus naquele dia. Ela voltaria para casa e os levaria para a escola. Quando minha mãe perguntou o motivo, minha avó respondeu que era porque aquele carro estava esperando por eles no ponto de ônibus. Sou piloto de caça de um porta-aviões da Marinha e minha história trata mais sobre o que eu não conseguia ver. Uma vez, juntei-me a um esquadrão em missão perto de Guam por alguns meses. Já fazia cerca de 6 meses desde que eu havia pousado em um porta-aviões, então precisei fazer algumas passagens diurnas e noturnas para me atualizar. Na minha primeira noite com eles, o plano era eu realizar 2 pousos. Desceríamos como o primeiro avião no ciclo de recuperação, decolaríamos novamente e retornaríamos como o último avião do ciclo. Nada fora do comum. Fazemos isso o tempo todo para manter os pilotos em dia. A única diferença é que eu voaria ambas as passagens naquela noite. A noite estava nublada, então nenhum raio de lua alcançava a superfície do oceano, tornando tudo muito escuro quando você descia através das nuvens. E, estando no meio do oceano, era tão escuro que não dava para distinguir onde a água terminava e o céu começava. Mas isso não importava muito, pois ainda estávamos nas nuvens a aproximadamente 360 metros de altitude. À medida que descíamos, sendo o primeiro na linha convencional de aeronaves em intervalos de 2 minutos, ouvimos os controladores de pouso, conhecidos como paddles, avisando 99, o convés está em movimento. Isso significa que o convés de voo está oscilando, balançando e ondulando mais do que o habitual com o movimento do navio. Isso acontece ocasionalmente e sempre é meio arriscado, mas é para isso que os paddles estão lá. Enquanto voávamos em direção ao navio, passamos os 120 metros a cerca de 1,5 km ainda, nas nuvens e no escuro. Chegamos ao ponto normal de transferência entre o controlador de aproximação e os paddles, a 3/4 de milha. O controlador de aproximação diz: mostrando você na marca de 3/4 de milha, chame a bola. Esse é o momento em que deveríamos olhar para fora e confirmar que vemos as luzes no navio que te guiam na inclinação de luz correta. Na aviação de porta-aviões, se você não consegue ver a bola ou não sabe onde está em relação à inclinação de luz por algum motivo, você diz clara, significando clarifique minha posição. Pelo menos foi o que sempre presumi que significasse. E os paddles interviriam no rádio para ajudar. Bem, neste caso, nem conseguíamos ver o navio, então respondemos com clara navio. Os paddles retornam com 601 luz de táxi acesa. Isso significa que eles também não conseguiam nos ver e precisavam que acendêssemos a luz de táxi para saberem onde estávamos. Acendemos a luz de táxi e os paddles dizem contato com os paddles e continuam a nos guiar em direção ao convés. Provavelmente estávamos passando os 45 metros aqui. Eventualmente, finalmente saímos das nuvens e cerca de 5 segundos depois, tocamos o convés e paramos. Estava chovendo tão forte que mal podíamos ver o diretor de táxi no convés. Eles nos direcionaram para as catapultas da proa e fomos lançados de volta para a escuridão para fazer tudo de novo. Felizmente, o tempo clareou um pouco
e o convés se estabilizou um pouco para a segunda passagem. Isso ainda permanece como a coisa mais louca que já fiz em um avião. Quando eu estava no colégio, meus amigos e eu adorávamos explorar lugares assustadores. Alguns de nós já tínhamos carteira de motorista, então, nas noites de fim de semana, reuníamos um grupo de 6 a 10 pessoas para viver uma aventura. Num verão, nosso lugar favorito era um cinema abandonado na zona oeste da cidade. Esse lugar havia fechado cerca de 3 anos antes de começarmos a frequentá-lo e, nesse tempo, tornou-se uma construção deteriorada. Havia placas de proibido entrar na entrada principal e em cada uma das saídas de emergência ao redor do prédio que saíam das salas de cinema. O vidro da entrada principal estava todo quebrado e havia sido coberto com tábuas. A porta da frente estava arrombada e não fechava nem trancava, permitindo a entrada de pessoas. Sabíamos que deveria haver pessoas sem teto morando lá, mas éramos jovens e tolos, sentindo-nos invencíveis em grupo. Isso fazia parte do que tornava a experiência assustadora. Sempre esperávamos até entre 11 e 2 da madrugada para entrar em lugares assim, pois não queríamos que ninguém nos visse ou ouvisse e nos denunciasse para a polícia. Exploramos juntos as primeiras 2 vezes que fomos. As telas e assentos dentro de cada uma das cerca de 8 salas estavam todos rasgados. Os espelhos dos banheiros estavam quebrados e havia pichações por todo lado. Estávamos bastante certos de que havia pessoas se escondendo lá enquanto estávamos dentro, mesmo que nunca tivéssemos visto ninguém. Nas primeiras 2 vezes, havia alguns carrinhos de compras de um Fred Meyer próximo, com latas e garrafas dentro deles, e alguns cobertores sujos espalhados por diferentes salas. Parecia um lugar habitado. Após nos familiarizarmos com o layout do local nas primeiras visitas, inventamos um jogo para a terceira e última visita. Dessa vez, os 6 que foram se dividiram em 3 duplas, e cada dupla entraria pela frente juntos e passaria 5 minutos inteiros lá dentro, enquanto os outros esperavam do lado de fora, na saída escolhida nos fundos do prédio. Beck e Doug foram os primeiros, enquanto esperávamos do lado de fora. Cerca de 7 minutos se passaram, e justo quando começamos a nos preocupar, pensando se deveríamos entrar atrás deles, eles apareceram do outro lado, pela saída de emergência. Doug nos contou que subiram até o escritório e lá havia um saco de dormir que não estava lá na última visita. Assim que subiram e viram, tentaram sair imediatamente, mas se confundiram e tentaram sair pela saída errada, que estava selada. Ficaram paranoicos pensando que estavam sendo seguidos, então apenas ficaram lá observando o caminho pelo qual entraram na sala de cinema por 1 minuto, certificando-se de que não ouviam nenhum barulho antes de finalmente reunirem coragem para correr pela saída correta do outro lado do corredor. Doug e Beck queriam que todos fôssemos embora, mas Jack e eu não concordamos e insistimos em entrar. Brad e Drew, a outra dupla que iria por último, quiseram vir conosco. Então os 4 entraram, enquanto Beck e Doug esperavam pela saída. A primeira coisa que todos queríamos fazer quando entramos foi verificar o escritório no andar de cima. Assim que começamos a subir as escadas, ouvimos um barulho forte de batida vindo do fundo do cinema. Todos concordamos que deveria ser Beck e Doug tentando nos assustar para sairmos e irmos embora. Subimos e as batidas pararam. Doug estava certo. Havia um saco de dormir estendido no chão, com alguns sacos de papel ao redor. Brad iluminou um deles com a lanterna e viu uma seringa e algo que parecia um vibrador. Ficamos todos meio enojados
E demos uma risada sobre isso. Olhamos ao redor lá em cima e não notamos mais nada interessante. Estávamos começando a descer as escadas quando as batidas começaram de novo. Decidimos provavelmente fazer nosso caminho até a saída, esperando não ter sido pegos invadindo o local pela polícia. Saímos pela saída e imediatamente Doug e Beck começaram a falar ao mesmo tempo para nos contar que cerca de 1 minuto depois de entrarmos no cinema, um homem alto, com aparência de sem-teto e cabelos gordurosos, passou por eles indo em direção à entrada. Vic o cumprimentou quando ele passou. O homem parou, avançou alguns centímetros em sua direção antes de parar. Um lado do seu rosto era muito enrugado. Beck acha que talvez ele tenha sido vítima de queimaduras ou algo assim. O homem o encarou por 1 segundo e, sem dizer nada, virou e caminhou para o canto de onde havíamos entrado. Eles começaram a bater na porta logo depois que ele saiu de vista, tentando nos avisar que havia um cara assustador lá dentro conosco. Estivemos lá por cerca de 5 minutos com esse sujeito e nunca o vimos. Ele deve ter nos ouvido e se escondido em algum lugar. Começamos a caminhar de volta para nosso carro no estacionamento do Fred Meyer, a cerca de 100 metros do teatro, quando um carro entrou no estacionamento e nos iluminou com os faróis antes de piscar as luzes vermelhas e azuis. O policial nos fez sentar na frente do holofote do carro dele e perguntou o que estávamos fazendo. Contamos que íamos entrar no cinema, mas um cara alto e assustador entrou e nós amarelamos. Ele nos disse que era muito perigoso entrar em lugares assim, pois já houve violência no prédio antes, e seria uma pena se nos machucássemos fazendo algo estúpido. Ele nos deixou ir, e enquanto saíamos, vimos ele iluminando a entrada principal com uma lanterna. Seguimos o conselho do simpático policial e nunca mais entramos em lugares assim. Nunca descobri sobre que violência ele estava falando. Pode ter sido apenas uma tática para nos assustar e evitar que voltássemos. Depois disso, nos limitamos a cemitérios e túmulos. Ao cara assustador que vive em prédios condenados, estou feliz por nunca ter realmente te encontrado, mas obrigado por me livrar de uma multa por invasão e agradecimentos a todos os outros escondidos no prédio por não agredirem a mim ou aos meus amigos. Minha família morava em um dos bairros mais bacanas da minha cidade, e infelizmente assaltos não eram raros, embora, até onde eu sabia na época, nenhum tivesse resultado em morte. Eu não acompanhava muito as notícias do bairro, ou qualquer notícia, na verdade. Mas eu percebia que minha mãe estava ficando cada vez mais preocupada nos últimos meses. Só que eu simplesmente não me importava o suficiente para perguntar o motivo. Ela vivia me lembrando de trancar todas as portas, andar em grupos, não conversar com estranhos e por aí vai. Nossa primeira grande discussão sobre isso aconteceu quando ela disse que eu não podia mais voltar a pé da estação de trem sozinho. Eu estava fazendo algumas atividades extracurriculares no centro da cidade e pegava o trem até o final da linha, onde morávamos, o que de forma alguma era um lugar remoto. Nosso prédio ficava a uns 10 minutos de caminhada da estação, e eu fazia esse trajeto desde pequeno. Podia fazer de olhos fechados. Normalmente, eu andava por aí com meus fones de ouvido e meu velho e adorado tocador de CD na mochila, escutando algo alto e grunge, me sentindo completamente seguro na minha pequena bolha de solitude melódica. Teve muita gritaria e bate-boca, muito, você ainda me trata como uma criança, você não confia em mim, você está me sufocando, você está tirando minha liberdade, você é a pior mãe do mundo. Acho que deu para entender. Eventualmente, chegamos a um compromisso.
Enquanto ainda houvesse luz do dia, eu poderia andar para casa. Caso contrário, eu daria um toque para ela e minha mãe viria me buscar. Eu estava de boa com isso, por enquanto. Naquela noite específica, porém, eu estava muito, muito irritado. Não me pergunte o porquê, sinceramente. Não me lembro o motivo. Só me lembro da raiva. Eu queria gritar a plenos pulmões e essa sensação só piorou quando percebi que teria que ligar para a minha mãe vir me buscar. De jeito nenhum eu faria isso. Não importava que estivesse chovendo. Eu não era um bebê e não era feito de açúcar. Saí do trem, ignorei a chuva forte e segui direto para casa. Por fora, eu devia parecer um adolescente de 16 anos normal, escutando música enquanto apressava o passo para casa. Mas por dentro, eu estava me preparando para esmagar meus inimigos, vê-los de joelhos diante de mim e ouvir o lamento de suas mulheres. O caminho da estação até minha casa era bem iluminado, exceto por uma curva. Naquela época, havia arbustos mal cuidados dos dois lados da esquina. Um deles em frente a um lote abandonado e nenhuma luz de rua por uns 30 metros. Eu me aproximei da curva completamente alheio ao meu redor e planejando minha vingança contra um inimigo ainda não identificado, quando alguém pulou dos arbustos ao meu lado, empunhando uma grande faca de cozinha. A maioria do que aconteceu depois, eu me lembro vagamente. Não me lembro como ele era, estava escuro e ele usava um capuz. Lembro que ele cheirava fortemente a álcool, mas sinceramente não me recordo dele dizendo alguma coisa. Provavelmente não teve tempo suficiente para isso, porque quando ele pulou das sombras, eu levei um susto tão grande que derrubei meu Discman. E foi isso. Vi vermelho e perdi a cabeça com o cara. Toda a frustração do dia se derramou de mim como uma represa rompendo e desencadeei uma torrente de palavrões nele, a maioria inventada na hora. Ignorei completamente a faca, empurrei-o com força, continuei gritando, "Você tá brincando comigo?" repetidas vezes e me abaixei para pegar meu tocador de CD quebrado. Não sei o que ele fez, e até hoje não sei por que não me atacou enquanto eu estava agachado. Mas quando juntei todos os pedaços e levantei, ele tinha desaparecido. Segurando os pedaços do meu Discman quebrado e do CD, continuei meu caminho para casa. Quando cheguei, entrei direto numa discussão com minha mãe furiosa por não ter ligado para ela, e fiz questão de não mencionar o que tinha acontecido, com medo de que isso fortalecesse o argumento dela. A gravidade de tudo só me atingiu no banho, depois que a adrenalina baixou. E ainda assim, acho que chorei mais pelo meu Discman quebrado do que por ter percebido o perigo pelo qual passei e o que tinha acabado de sobreviver. Tudo caiu sobre mim 2 dias depois, quando uma das minhas vizinhas foi encontrada esfaqueada no lote atrás do arbusto onde fui atacado. Eu não a conhecia tão bem. Íamos juntos para a escola dominical, mas minha família e a dela eram vizinhas há anos. Ouvi minha mãe falando ao telefone sobre o serial killer que estava atacando as partes mais ricas da cidade, e como esse era o mais recente de uma série de assaltos e esfaqueamentos na área. Quando essa história aconteceu, eu tinha 15 anos. Era uma menina loira, recém-chegada ao ensino médio, e tinha um amigo chamado Geno, com quem eu era extremamente próxima. Ele era mais um irmão do que um amigo para mim. Geno, que estava no 3º ano e era jogador do time principal de futebol americano da escola, tinha uma boa forma física e podia ser bem intimidador quando necessário. Era uma quinta-feira, e Geno me convidou para jantar e ver um filme depois da escola. Eu aceitei e combinamos de nos encontrar no cinema por volta das 6:30 para podermos comer algo antes do filme
que começaria às 8 da noite. Ele, que naquela época já dirigia, tinha alguns compromissos após a aula, então pedi que minha mãe me deixasse no cinema. Avançando para as 6:30 da tarde, minha mãe me deixou no cinema e foi embora. Geno ainda não tinha chegado, e eu recebi uma mensagem dele avisando que ia se atrasar um pouco e chegaria por volta das 18:50. Sem saber ainda onde iríamos jantar, sentei-me num banco para esperá-lo. Naquele momento, um novo restaurante de hambúrgueres tinha acabado de abrir bem ao lado do cinema. Pouco depois de começar a esperar, enquanto mexia no meu celular, fui abordada por um homem que devia ter cerca de 1,80 m de altura, branco, com cabelos castanhos, aparentando estar na casa dos 30 anos, com um estilo bem empresarial. Ele perguntou se eu estava perdida. Surpresa com a abordagem, respondi que não, que estava à espera de um amigo para assistir a um filme. Ele então começou a puxar conversa. Apesar de já estar um pouco desconfortável, continuei a conversa, pois ainda era claro, por volta das 6:40 da tarde, e era verão. Em seguida, ele me disse ser o gerente do novo estabelecimento de hambúrgueres e perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. Achei estranho ele oferecer um emprego assim, do nada, mas recusei educadamente, dizendo que já trabalhava. Mesmo assim, ele insistiu, dizendo que poderia me entrevistar naquele momento e talvez oferecer um salário maior. Curiosa, perguntei onde seria a entrevista, esperando que ele dissesse dentro do restaurante. Ele respondeu que estava muito cheio lá dentro e sugeriu que fôssemos para os fundos. Eu podia parecer uma garota de 15 anos ingênua, mas não era burra. Agradeci novamente pela oferta, mas recusei, esperando que ele fosse embora. Ele não foi. Em vez disso, começou a dizer que estava na cidade com amigos e que ficaria numa cidade mais interessante do estado. Propôs que eu fosse com ele para uma festa aquela noite e ficasse por lá o fim de semana. Já ciente de que ele não tinha boas intenções, contei que tinha 15 anos e não podia sair para festas, pois minha mãe não permitiria. Ele continuou insistindo, sugerindo que eu dissesse à minha mãe que ficaria na casa de uma amiga e me convidou insistentemente para ir até o estacionamento onde seus amigos estavam, para me apresentar a eles. Neste ponto, levantei-me, buscando uma forma de sair daquela situação, enquanto me perguntava se alguém ao redor percebia o comportamento inapropriado daquele homem de 30 e poucos anos com uma menina de 15 anos. Ninguém parecia notar. O homem estava ficando visivelmente irritado, quase exigindo que eu o acompanhasse para encontrar seus amigos. Querendo me afastar, eu disse que meu amigo havia chegado e comecei a me afastar, momento em que ele me segurou pelo pulso. Sério, ele me agarrou em público como se fosse a coisa mais normal do mundo, insistindo que eu fosse conhecer seus amigos. Foi quando, por sorte, meu amigo Geno apareceu. Geno perguntou o que estava acontecendo e o homem soltou meu pulso, perguntando de maneira grosseira quem ele era. Assustada, disse que era meu namorado, esperando que Geno percebesse que algo estava errado. O homem me olhou com raiva e disse que eu tinha mencionado estar esperando por um amigo, não um namorado. Nesse momento, Geno adotou uma postura protetora, confrontando o homem sobre o que ele queria e mandando-o ir embora. O homem saiu rapidamente em direção aos fundos do restaurante, visivelmente irritado. Geno queria ir atrás dele, mas eu estava muito abalada e só queria assistir ao nosso filme. Nunca mais vi aquele homem, mas até hoje penso sobre o que ele realmente queria. Se eu tivesse sido ingênua o suficiente para acompanhá-lo, será que ele teria me sequestrado? Não tenho como saber, mas sou extremamente grata por não ter sido tola a ponto de descobrir.
Comecei meu novo trabalho no aeroporto Will Rogers. Digo novo, mas na verdade fui apenas transferido para uma companhia aérea diferente, atuando na mesma posição de agente de rampa. Preciso confessar que tenho um medo terrível de alturas, e a parte que menos gosto de ser agente de rampa é quando preciso subir no compartimento de carga de um avião com carga traseira, porque fica a uns 6 metros do chão. Aquela noite tinha uma estranha combinação de fatores que criava uma sensação de inquietação. Primeiro, o clima. Estava chovendo, não apenas uma chuva leve, mas uma tempestade com relâmpagos esparsos e quedas de energia aleatórias. De vez em quando, transportamos corpos no compartimento de carga. Essa era uma dessas ocasiões, e aquela noite, por acaso, era a minha vez, pois meu gerente me disse que eu era o responsável por descarregar esse avião. Era o último voo da noite, e não havia muita carga além do corpo. Meu colega John posicionou a rampa de carregamento no avião e a elevou para que eu pudesse subir pela esteira e entrar no compartimento. Cerca de 4 outros colegas vieram com um carrinho de bagagem para a carga. Eu disse a todos, com um tom de voz mais alto que o normal, por causa da chuva batendo forte na carcaça metálica do avião: espero que todos estejam prontos. Não quero ficar lá dentro a noite toda. John riu e disse: não se preocupe, talvez você faça um novo amigo lá dentro, referindo-se ao corpo. Não achei graça, mas dei uma risada forçada e disse para ele se apressar e começarmos. Entrei no espaço pequeno e apertado, sentei-me no compartimento o mais longe possível daquela caixa de papelão branca do tamanho de um humano e tirei meu celular do bolso para escolher uma playlist para ouvir enquanto trabalhava. Encontrei uma boa playlist e comecei a trabalhar. A esteira se movia lentamente e você tem que esperar eles escanearem cada pacote individualmente, então não dava para simplesmente jogar as coisas para fora e terminar logo. Cerca de 10 minutos depois, estava cada vez mais perto da caixa e minha música parou. Já tive fones de ouvido que pararam de funcionar quando molhados. Então, automaticamente pensei que a chuva poderia ter causado o problema e só precisava tirar a água deles. Mas estavam completamente secos. Chequei no Spotify para ver se era um problema no aplicativo e vi que tinha uma mensagem não lida. Será que recebi uma notificação e esqueci no meio do meu trabalho frenético com as bagagens? Quando recebo uma mensagem, o remetente aparece, mas a mensagem em si não. Você tem que acessá-la para ler. A mensagem era de um número desconhecido, o que era estranho porque poucas pessoas têm meu número. Cliquei na notificação para ler a mensagem, e tudo o que estava escrito era oi. Respondi com um oi, quem é? Meu celular mostrou que a pessoa viu minha mensagem imediatamente depois de enviá-la. Esperei e não obtive resposta. Reiniciei minha playlist e voltei ao trabalho. Logo após, um estrondo de trovão tão alto que fez o avião tremer me assustou. No começo, mas rapidamente racionalizei e voltei ao trabalho. Notei que a esteira havia parado de se mover. Gritei para John: que diabos está acontecendo aí fora? Por que parou? John respondeu: a maldita coisa ficou sem gasolina. Vamos levar essa carga enquanto trazemos outra esteira. Fica aí. Cerca de 1 minuto depois, ficou frio. Frio ao ponto de eu poder ver minha própria respiração. Ignorei, pensando ser apenas uma frente fria, e me inclinei sobre a bagagem de algum estranho enquanto esperava. Ao procurar uma mala para pegar, um relâmpago iluminou o céu e vi, num rápido clarão, um menino, talvez de 11 ou 12 anos, sentado na caixa branca, me olhando com um sorriso assustadoramente feliz e a cabeça levemente inclinada. Meu coração disparou e eu congelei, sem tirar os olhos daquela caixa por um tempo que pareceu horas. Fui surpreendido pela esteira substituta
e começou a funcionar ao lado do avião. Corri para a esteira em movimento, engatinhando o mais rápido que podia, tentando manter o equilíbrio e o pânico ao mesmo tempo. Cheguei ao chão, olhei para John e disse: "Não, estou fora. Você vai ter que ir lá." Não quis explicar exatamente o que vi, mas John sabia que algo me assustou muito. Ele me perguntou o que houve, quem era. Gaguejei e me afastei antes de poder responder. Então, recebi uma nova notificação de mensagem, desta vez ouvindo alto e claro. Era uma resposta do remetente desconhecido, dizendo: "É seu novo amigo." Em 2006, eu morava em South Bend, Indiana. Trabalhava no turno da noite no Walmart e precisava ir a pé para o trabalho. Eram 8 quilômetros de ida e mais 8 de volta, e definitivamente não era o melhor meio de locomoção. Esse trajeto me levava pela extremidade norte do centro, passando pelo campo de golfe do campus da Notre Dame, até chegar em Roseland e, por fim, ao Walmart. Com 2 exceções, nunca cruzei com pedestres. Um cara estava de bicicleta uma das primeiras noites em que fiz esse caminho. Ele estava tranquilo. Mas foi o outro cara que era estranho. Havia um trecho da rua, do topo de South Bend até o final do campo de golfe, que não tinha iluminação pública e quase não havia calçada para andar. Na última noite em que trabalhei no Walmart, nesse ponto completamente escuro, cruzei com esse cara. Enquanto um carro passava, notei que não havia nada de anormal nele fisicamente, mas assim que o vi, senti um arrepio. Ele tinha cerca de 1,78 m, 90 quilos, cabelos escuros e estava me encarando diretamente. Conforme ele se aproximava, comecei a suar e a sentir um medo terrível. Quando nos cruzamos, tudo em mim gritava para correr o mais rápido possível. E foi o que eu fiz. Eu era um cara grande, mas corri como nunca, sem fôlego para gritar. Quando não consegui correr mais, virei-me, convencido de que ia morrer, mas não vi ninguém. Puxa, me assustei à toa, pensei. Continuei meu caminho, terminei meu turno e fui para casa. Nada mais aconteceu enquanto estive em Indiana. Naquela semana voltei para o Tennessee e continuei minha vida, sem pensar mais naquela noite. Uma semana depois, recebi uma ligação de um amigo policial do meu pai, de South Bend, que queria ter certeza de que eu estava bem. Confirmei que estava seguro a 480 quilômetros de distância. Ele me explicou que estavam tentando capturar um assassino em série que estava mirando em pessoas sem teto, jogando seus corpos em bueiros. Ele descreveu um sujeito com 1,78 m, cerca de 90 quilos, olhos e cabelos escuros. Fiquei aterrorizado novamente. Ele descreveu alguém exatamente como o cara que eu tinha visto. Disse que o rastro de assassinatos cruzava com meu caminho para o trabalho, um trajeto que eu tinha feito durante 6 meses. Não faço ideia do que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado naquele emprego por mais uma semana.